Olá pessoal, vamos analisar a prisão preventiva. A prisão preventiva é a decretada pelo juiz para assegurar a eficácia das investigações ou o resultado do processo, ok? Então, é a prisão decretada pelo juiz para assegurar a eficácia das investigações ou a eficácia do processo. Natureza jurídica. Trata-se de uma prisão cautelar. A prisão cautelar, ela tem duas características, né? Primeira, ela é decretada antes do trânsito em julgado. E segunda, ela é decretada para assegurar o resultado final do processo, das investigações ou do processo. Ok? Quando entrou em vigor o Código de Processo Penal, na década de 40, havia a prisão preventiva obrigatória e a prisão preventiva facultativa. O que é isso? Prisão preventiva obrigatória ocorria quando a pena máxima para o delito, a pena máxima era igual ou superior a 10 anos. Igual ou superior a 10 anos. O juiz ele tinha o dever de decretar a prisão preventiva. E nas demais situações, a prisão preventiva era facultativa. Não existe mais essa classificação entre prisão preventiva e obrigatória e facultativa desde a Lei 5.349 de 1967. Ok? Então, hoje, desde essa época, né, o juiz não é obrigado a decretar a prisão preventiva em nenhuma hipótese. Em nenhuma hipótese existe o dever de o juiz decretar a prisão preventiva. Diferenças entre prisão preventiva e prisão temporária. A prisão temporária só pode ser decretada na fase das investigações. Então, durante o processo não existe prisão temporária. A prisão preventiva pode ser decretada na fase das investigações e na fase processual. Ok? Primeira diferença. Segunda diferença. Na prisão temporária, a lei especifica os crimes onde ela é cabível. Então a lei diz, ó, é cabível a prisão temporária no homicídio, no estupro, tráfico de drogas, etc. Tem lá um rol extenso de crimes que admite a prisão temporária. É um rol onde nomina, dá os nomes para os crimes, né? Onde é possível. Agora, a prisão preventiva não. A prisão preventiva, a lei não especifica os delitos onde ela é cabível. A lei especifica apenas os requisitos e não os delitos. Terceira diferença, a prisão temporária, ela é decretada por período certo. Em regra, 5 dias, prorrogáveis por mais 5. Essa é a regra da prisão temporária. 5 dias, prorrogáveis por mais 5. E nos crimes hediondos e equiparados, o prazo é de 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Já a prisão preventiva é decretada por tempo indeterminado. Ela não é decretada por um período certo, ela é decretada por tempo indeterminado. Ok? Muito bem. Momento da decretação da prisão preventiva. A prisão preventiva pode ser decretada na fase das investigações e na fase processual. Então vamos lá. Primeiro, na fase das investigações. Aqui cuidado. Cuidado porque o artigo 312 fala da prisão preventiva na fase das investigações policiais. O artigo 311, desculpe. Fala, prisão preventiva é cabível na fase das investigações policiais. Onde está escrito investigações policiais, leia-se investigações criminais, por força do artigo 282, parágrafo 2º. Então, a prisão preventiva pode ser decretada no curso de qualquer investigação criminal, e não apenas policial. Então, por exemplo, investigações presididas pelo Ministério Público, é cabível a prisão preventiva. CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, é possível também o juiz decretar a prisão preventiva. Ok? Então não é apenas nas investigações policiais, mas sim nas investigações criminais.
Aliás, para se decretar a prisão preventiva, não é preciso que haja inquérito policial formalmente instaurado. Então é possível a prisão preventiva mesmo antes da instauração formal do inquérito policial. O que é preciso é que haja uma instauração das investigações criminais, porque é comum as investigações se instaurarem para depois se instaurar o inquérito. Então, uma vez instaurada a investigação preliminar, já é cabível a prisão preventiva, ainda que o inquérito ainda não tenha sido formalmente instaurado. Ok? Então é importante. Vamos lá. Agora imaginemos o seguinte. Após o término do inquérito policial, se o Ministério Público não oferecer a denúncia e requisitar novas diligências complementares à polícia. Então imaginemos, terminou o inquérito, o Ministério Público, em vez de oferecer a denúncia, ele requisita diligências complementares para o delegado. Nesse caso, a prisão preventiva poderia ser mantida ou então poderia ser decretada? Primeira corrente, não. Pois se já há elementos para prisão preventiva, com maior razão tem que ter elementos para o oferecimento da denúncia. Ok? Então essa é a primeira corrente. Se já tem elementos para prender preventivamente, tem que ter elementos para prisão, para o oferecimento da denúncia. Portanto, o Ministério Público, quando ele recebe o inquérito com o indiciado preso, ele não pode requisitar diligências complementares. Não vai poder requisitar diligências complementares, porque isso vai gerar um constrangimento ilegal. Se já há elementos para prender, tem que ter elementos para denúncia. Segunda corrente, é sim possível o retorno do inquérito para novas diligências e a prisão preventiva. É possível sim, porque o Código de Processo admite a prisão preventiva na fase das investigações. Ok? Bom, terceira corrente. É possível sim requisitar o retorno do inquérito à polícia sem oferecer a denúncia e manter preso ou então requerer a prisão preventiva. É possível desde que essas diligências não digam respeito à autoria nem à materialidade. Então, a autoria já tem indícios de autoria, já tem prova da materialidade. E o Ministério Público, em vez de oferecer a denúncia, ele requisita diligências complementares, mas de outros aspectos. Ou, por exemplo, uma qualificadora, para apurar melhor uma qualificadora. Então, nesse caso, mesmo não oferecendo a denúncia, poderia manter a prisão preventiva ou até requerer a prisão preventiva, se as diligências se referirem a outros aspectos que não seja autoria nem materialidade, desde que a autoria e materialidade estejam certas. Então, é um tema polêmico. Uma observação importante, uma forte corrente doutrinária sustenta o seguinte: na fase das investigações, em relação aos delitos onde a lei prevê a prisão temporária, não cabe prisão preventiva, por força do princípio da especialidade. Então, em relação àqueles delitos onde a lei prevê a prisão temporária, ok? Não caberia na fase das investigações a prisão preventiva. Teria que pedir a prisão temporária por ser mais específica. Então, a prisão preventiva na fase das investigações, portanto, só caberia para os delitos para os quais a lei não prevê a prisão temporária. Prisão preventiva na fase das investigações para esta corrente só caberia para os delitos onde a lei não prevê a prisão temporária. Ok? Muito bem. Por outro lado, a prisão preventiva também pode ser decretada na fase processual, isto é, após o oferecimento da denúncia ou queixa, também é cabível a prisão preventiva. Pode ser decretada antes da instrução, antes da audiência, ou depois, pode ser decretada na própria sentença condenatória. Na própria sentença condenatória, o juiz pode decretar a prisão preventiva. Pode ser decretada na sentença de pronúncia. Pode ser decretada pelo tribunal em grau de recurso? Sim, desde que não seja recurso exclusivo da defesa. Desde que não seja recurso exclusivo da defesa, o tribunal pode decretar de ofício a prisão preventiva. Agora, se for recurso exclusivo da defesa, não, porque é proibida a reformácio in pejus, né? Então, a prisão preventiva na fase processual pode ser decretada antes da instrução, depois, pode ser na sentença, pode ser em grau de recurso.
desde que não seja recurso exclusivo da defesa. Agora, a prisão preventiva, ela nunca é automática, tá? Cuidado, nunca é automática. Ah, sentença condenatória, automaticamente prisão preventiva. Não existe isso. Prisão preventiva vai ter que ter uma decisão, pode até ser na própria sentença, mas tem que ter um pronunciamento do juiz. Vamos lá. O juiz pode decretar de ofício a prisão preventiva? Pergunta. Pode decretar de ofício? Vamos lá. Na fase das investigações, não. Em regra, não. Na fase das investigações, em regra, o juiz não pode decretar de ofício. Salvo em duas hipóteses. Primeira, conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Segundo, descumprimento injustificado das medidas alternativas do artigo 319. Daí o juiz, então, decretaria de ofício. De acordo com a jurisprudência, então, o juiz só pode decretar de ofício na fase das investigações em duas hipóteses. Conversão do flagrante em preventiva e, segundo, descumprimento injustificado das medidas alternativas do artigo 319. Tá? Mesmo assim, há uma corrente que entende que em nenhuma hipótese o juiz poderia decretar de ofício, mas a posição dominante é que nessas duas hipóteses ele poderia. Então, na fase das investigações, em regra, vai depender de um requerimento do Ministério Público, ou da vítima, se for ação penal privada, ou representação da autoridade policial. A representação da autoridade policial deve ser confirmada pelo Ministério Público, para o juiz decretar a preventiva. Não basta a representação da autoridade policial. O Ministério Público precisa ratificar esta representação. Na fase das investigações, o assistente de acusação não pode atuar. Não existe assistente de acusação na fase das investigações, tá? Por isso que na fase das investigações, a vítima não vai poder querer pleitear como assistente de acusação, porque não existe assistente de acusação na fase das investigações. Ok? Na fase processual, a prisão preventiva pode ser decretada de ofício pelo juiz. A partir do recebimento da denúncia ou queixa, o juiz pode decretar de ofício a prisão preventiva. E é possível também o requerimento da prisão preventiva, o requerimento do Ministério Público ou do assistente de acusação, e nos crimes de ação penal privada, requerimento da vítima. Ok? Então, requerimento do Ministério Público ou do assistente de acusação, e nos crimes de ação penal privada, o requerimento da vítima. Ok? Agora, na fase processual, o delegado de polícia não pode representar a prisão preventiva ao juiz, porque ele não tem interesse de agir, ok? Ele não tem interesse de agir. Muito bem. Vamos falar agora dos pressupostos da prisão preventiva. Os pressupostos da prisão preventiva. Bom, o pressuposto da prisão preventiva é o fumus comissi delicti, ok? Fumus comissi delicti. Esse é o pressuposto da prisão preventiva. Fumus comissi delicti é uma expressão aqui que na área penal vai exigir, então, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria. Então, os pressupostos da prisão preventiva, podemos colocar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Esses são os pressupostos. Agora, e os fundamentos da prisão preventiva? Vamos para a lousa, por favor. Os fundamentos, podemos colocar aqui, ó, periculum in libertatis, ok? Periculum in libertatis. Que aí significa o seguinte, anotem aí, é o perigo que a liberdade do agente vai gerar para a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. Ok? Então, os fundamentos, pode voltar, os fundamentos da prisão preventiva seria, então, a prisão preventiva é para assegurar a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. Então, não confundir os pressupostos
com os fundamentos da prisão preventiva. Bom, e depois nós temos também as hipóteses de cabimento da prisão preventiva, que é uma outra situação. Então nós temos pressupostos, fundamentos e hipóteses de cabimento. A hipótese de cabimento, eu vou dividir a prisão preventiva aqui em três hipóteses, tá? Mas, via de regra, as hipóteses de cabimento estão no artigo 313, que eu vou chamar de prisão preventiva autônoma ou originária. Do artigo 313. Depois nós temos a prisão preventiva por conversão, que é quando o flagrante se converte em preventiva, e temos a prisão preventiva por substituição, que é quando há o descumprimento das medidas alternativas. Ok? Muito bem. Lembrando que a prisão preventiva é a última ratio do sistema. O juiz só vai decretar a prisão preventiva quando realmente ela for imprescindível, quando não houver nenhuma outra medida alternativa apta para resolver a situação. Ok? Então vamos começar a explicar então aí. Primeiro, prova da existência do crime. Então, para se decretar a prisão preventiva, exige-se a certeza do crime. Se o crime deixa vestígios, em regra, a prova é feita através do exame de corpo de delito. Ok? Mas é possível decretar a prisão preventiva sem o exame de corpo de delito. Guardem isso, é possível decretar a prisão preventiva sem o exame de corpo de delito, desde que haja certeza da existência do crime. Por exemplo, o cadáver já está em estado de putrefação, quer dizer, é evidente que a vítima morreu, mas ainda não tem ainda o exame necroscópico, não tem ainda o laudo. Mesmo assim, é possível decretar a prisão preventiva, então mesmo sem o exame de corpo de delito. Agora, em duas hipóteses, nos crimes que deixam vestígios, é preciso o exame de corpo de delito para decretar a prisão preventiva. Nos crimes de droga, é preciso o laudo de constatação para decretar a prisão preventiva, nos crimes de droga. E nos crimes contra a propriedade imaterial, para se decretar a prisão preventiva, é preciso a homologação judicial do laudo de apreensão das mercadorias. Homologação judicial do laudo de apreensão das mercadorias. Fora essas duas hipóteses, é possível se decretar a prisão preventiva sem o exame de corpo de delito, desde que haja prova da existência do crime. A prova da existência do crime pode ser feita por qualquer meio, exceto a confissão. A confissão, não. Artigo 158. Vale lembrar que o termo materialidade só se usa para crimes que deixam vestígios. Crimes que não deixam vestígios não têm materialidade. Por exemplo, um crime verbal, por exemplo, uma tentativa branca de homicídio, atirou e errou o alvo. Ok? Os crimes que não deixam vestígios não têm materialidade. Por exemplo, uma tentativa branca de homicídio. Mas, para decretar a prisão preventiva, é preciso provar a existência do crime. Não a materialidade, mas a existência do crime. Então, a prova da existência do crime, ela é necessária, quer o crime deixe vestígios, quer não deixe vestígios. Ok? O segundo pressuposto aí, que é indícios de autoria. Indícios aqui significa probabilidade da autoria. Aqui não se exige a certeza. Basta a probabilidade do indiciado ou réu ser o autor do delito. E aqui, só para corrigir o código, embora o código fale indícios de autoria, leia-se indícios de autoria ou de participação. A expressão autoria aqui está em sentido amplo para abranger também a participação. Ok? Bom, analisamos os pressupostos, vamos analisar os fundamentos agora da prisão preventiva. Ok? Primeiro aí, a garantia da ordem pública. O que significa a garantia da ordem pública? A posição dominante, garantia da ordem pública, significa o risco de se cometer novos delitos. Então, para se decretar a prisão preventiva por garantia da ordem pública, é preciso provar que há risco do agente em liberdade cometer novos delitos. Então, garantia da ordem pública é a periculosidade do agente. Periculosidade é a aptidão para praticar novos crimes. Isso que é a periculosidade.
aptidão para praticar novos crimes. Essa é a posição dominante. Existe uma segunda corrente, mais ampla, que diz o seguinte: a garantia da ordem pública tem dois aspectos. Primeiro é esse que eu falei, o risco de praticar novos crimes. E o segundo aspecto é o perigo, é o risco de comprometer a credibilidade das instituições, principalmente do Poder Judiciário. Risco do sujeito solto comprometer a credibilidade das instituições, sobretudo do Poder Judiciário. Então, nesse segundo aspecto, amplia aí as decretações de prisões preventivas. Bom, mas a posição dominante é que para decretar prisão preventiva, exige aí o quê? A prova de que o agente em liberdade vai praticar novos crimes. Então é preciso dados concretos de que ele em liberdade voltará a delinquir. Então aqui é um juízo de periculosidade, isto é, de aptidão para cometer crimes. Não é um juízo de culpabilidade que o juiz faz. Ao se decretar a prisão preventiva, cuidado, não é o juízo de culpabilidade. O juízo de culpabilidade é saber se o sujeito merece ou não a pena. Aqui é o juízo de periculosidade, que é para saber se ele merece ou não a prisão preventiva. Ok? Então aqui é importante, porque atos infracionais que ele praticou no período da adolescência, por exemplo, pode indicar periculosidade, desde que sejam recentes, né? Atos infracionais, inquéritos em andamentos, processos de andamentos, para efeito de aplicação da pena, não são maus antecedentes. Você não pode considerar como maus antecedentes atos infracionais que ele praticou quando adolescente, inquéritos de andamento, processos de andamento. Não podem ser considerados maus antecedentes, mas podem servir de elementos para revelar a periculosidade, servir de embasamento para a decretação da prisão preventiva. Não cabe a prisão preventiva aqui com base na gravidade abstrata do crime. Então o sujeito praticou, por exemplo, um homicídio. Isso por si só não cabe prisão preventiva com base na gravidade abstrata do crime. Porque a gravidade abstrata do crime, quando o crime tem uma pena elevada, não revela por si só a periculosidade. Gravidade abstrata não revela por si só a periculosidade. É cabível a preventiva com base na gravidade concreta, o modus operandi com o qual o agente agiu. É isso que precisa examinar, a gravidade concreta, o modus operandi. Daí sim é cabível a prisão preventiva. Também não cabe a prisão preventiva quando o indiciado ou o réu se recusa a colaborar com as investigações ou com o processo. Ele se recusa a colaborar com as investigações ou com o processo. Isso não é motivo para prisão preventiva porque ele não tem o ônus de colaborar. Ele não tem o ônus de colaborar, ele não pode ser compelido a produzir provas contra si mesmo. Questão também do clamor público. Clamor público é a revolta da população, quando o crime causou revolta na população. Clamor público também não autoriza prisão preventiva, não se pode decretar prisão preventiva com base em clamor público. E depois nós temos também a questão da grande repercussão social do crime. A grande repercussão social do crime, para a primeira corrente, não é motivo para prisão preventiva. Porque a prisão preventiva, o fundamento é a periculosidade, a aptidão para delinquir. Mas a segunda corrente mais ampla diz que a prisão preventiva também pode ser decretada para preservar a credibilidade das instituições. Então é muito comum um crime que teve grande repercussão social, se decreta a prisão preventiva para se preservar a credibilidade aí do Poder Judiciário. O desejo da população linchar o criminoso. Então, não é cabível decretar prisão preventiva para proteger o criminoso. Como ele está correndo risco de linchamento, então vamos decretar prisão preventiva para protegê-lo. Ora, isso me parece absurdo, decretar prisão preventiva para proteger alguém de eventual linchamento. O que tem que ser feito é proteger essa pessoa, o Estado tem que proteger, mas sem prendê-lo. Não tem cabimento protegê-lo mediante prisão preventiva. Não é isso? E ainda aqui, na garantia da ordem pública, o fato de ser primário, ter bons antecedentes, residência fixa,
ser bom pai de família, não impede a prisão preventiva, tá? Fato de ser primário, bons antecedentes, residência fixa, pai de família, isso não impede a prisão preventiva. Porque ele pode ter todos esses atributos, mas ser perigoso, isto é, estar apto para novos crimes. A periculosidade, isto é, a aptidão para voltar a praticar crimes. Ok? O segundo fundamento da prisão preventiva é a garantia da ordem econômica, que é parecido com a garantia da ordem pública. Garantia da ordem econômica ocorre quando a prisão preventiva é decretada para evitar a prática de crimes contra a ordem econômica. Então, quando for para evitar a prática de crimes, em regra, é garantia da ordem pública. Agora, se for para evitar a prática de crimes contra a ordem econômica, o fundamento é a garantia da ordem econômica. A expressão crimes contra a ordem econômica aqui está em sentido amplo. Quais são esses crimes contra a ordem econômica? Crimes contra a economia popular, contra o sistema financeiro, contra a ordem tributária, contra a ordem econômica, concorrência desleal, né? Em suma, contra o consumidor. Então, crimes contra a ordem econômica aqui é num sentido bem amplo. Abrange os crimes contra a economia popular, contra o sistema financeiro, contra a ordem tributária, contra a ordem econômica, concorrência desleal, contra o consumidor. Ok? Observação, nos crimes contra o sistema financeiro nacional, é cabível aí a prisão preventiva em razão da magnitude da lesão causada, magnitude do dano causado, que é a grandiosidade do dano causado. É o artigo 30 da Lei 7.492 de 86. Então, crimes contra o sistema financeiro. É cabível a prisão preventiva se o dano for de grande, né, monta, vamos dizer assim. O Supremo Tribunal Federal já decidiu essa questão, dizendo que para decretar prisão preventiva não basta a magnitude da lesão causada, não basta a magnitude do dano. É preciso também que se comprove aí os fundamentos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Sobretudo aí que se comprove aí o risco de que solto voltará a delinquir. Então não basta a magnitude da lesão, é preciso comprovar de que o sujeito solto vai voltar a delinquir. Ok? O terceiro fundamento da prisão preventiva, que é a garantia da aplicação da lei penal. Prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal. Leia-se, para evitar a fuga do agente. É isso, para evitar a fuga do agente. Por exemplo, ele está vendendo os bens, está comprando passagem para o exterior, tirando passaporte. São indícios de fuga, né? Vender bens repentinamente, tirar passaporte, comprar passagens para o exterior. Então, garantia de aplicação da lei penal, leia-se, é a prisão preventiva para evitar a fuga, né? Porque se ele fugir, a sentença, a lei penal não vai ser aplicada, né? Ele fugiu, a lei penal não vai ser aplicada. A intenção de fugir não se presume. É preciso ser comprovada pela acusação. Então, a intenção de fugir não se presume, é preciso ser comprovada pela acusação. A fuga para evitar prisão em flagrante não revela a intenção de fugir. Não revela uma intenção definitiva, né? Ele está fugindo para evitar o flagrante. Então, não pode decretar a prisão preventiva porque ele fugiu para evitar o flagrante. Ok? Às vezes acontece o seguinte, decreta-se a prisão preventiva e o sujeito foge para poder impetrar o habeas corpus. Ele acha que a prisão é ilegal. Se ele foge para impetrar o habeas corpus aí, é um indício de fuga? Não, porque ele está exercendo o direito de ampla defesa, mas no STJ, se é decretada a prisão preventiva e ele foge, para discutir em juízo essa prisão, entende-se que é um indício revelador da fuga, sim, da fuga definitiva. No meu modo de ver, se ele fugiu, decretou a prisão preventiva e ele fugiu para poder impetrar habeas corpus, para poder impugnar judicialmente, isso aí não deve ser interpretado como um indício de fuga definitiva, né? Porque ele está fugindo para poder impugnar judicialmente, né? Senão então ele tem que se recolher à prisão para poder impetrar o habeas corpus, teria que primeiro ele se entregar para impetrar o habeas corpus? Evidente que não teria cabimento isso, né? Questão do estrangeiro. O estrangeiro,
em situação regular, que tem residência fixa e atividade lícita aqui no Brasil. Estrangeiro em situação regular, que tem residência fixa e atividade ilícita no Brasil. Ele não pode ser preso preventivamente só por ser estrangeiro. Se ele está em situação regular, residência fixa, exerce atividade ilícita, só pelo fato de ser estrangeiro, ele não vai poder ser preso preventivamente, né? Ok? Que a Constituição assegura direitos iguais entre brasileiros e estrangeiros que estejam aqui no Brasil. Agora, o estrangeiro que mora fora do Brasil, estrangeiro que reside fora do Brasil, mas se ele tem residência fixa num país com o qual o Brasil tem um tratado, tem um acordo ou tratado para cumprir as decisões brasileiras, também não precisa decretar prisão preventiva. Então, o estrangeiro que reside em país que tem acordo ou tratado para cumprir decisões brasileiras, nesse caso também não precisa decretar a prisão preventiva, já decidiu o STJ. Ok? E o último fundamento aqui da prisão preventiva é a conveniência da instrução criminal. Conveniência da instrução criminal. Aqui a prisão preventiva visa garantir a eficácia da produção das provas. Visa garantir a eficácia da produção das provas. Então, é cabível esta prisão preventiva? Por exemplo, se o agente destruir provas, ameaçar testemunhas, tentar subornar as testemunhas, intimidar, subornar, ok? Então, conveniência da instrução criminal é isso, para garantir a eficácia da produção das provas. Não se pode decretar prisão preventiva pelo fato de o réu não comparecer ao interrogatório. Não se pode decretar a prisão preventiva pelo fato de o réu não comparecer ao interrogatório. Porque ele tem a mera faculdade de comparecer. Ele não é obrigado a ser interrogado. Ok? Essa prisão preventiva para garantir a conveniência da instrução criminal, quando, por exemplo, o sujeito está subornando testemunhas, duas observações eu faço aqui. Primeiro, fim da instrução, isto é, após ser inquirida a testemunha, o juiz deve soltá-la. Ok? Primeira observação é essa. É uma prisão preventiva para garantir a instrução. Instrução, lê-se, a produção das provas orais. Uma vez colhida a prova, desaparece o motivo para a prisão preventiva. Então, o juiz deve mandar soltar a testemunha após a instrução. E se for procedimento do júri, após o julgamento pelo plenário do júri, manda soltar. Porque no júri pode ser que queiram ouvir ainda a testemunha em plenário, né? Então, no júri tem que esperar o julgamento em plenário para soltar. Então aqui, e a segunda observação, para garantir a instrução, o juiz tem que analisar se não tem outra medida diversa da prisão preventiva igualmente eficaz. Se houver outra medida diversa da preventiva igualmente eficaz, o juiz deve optar por esta outra medida igualmente eficaz. Ok? Por exemplo, um monitoramento eletrônico, é um exemplo. Ou um outro exemplo, proibição de manter contatos com determinada pessoa. Então, às vezes, tem uma solução, digamos, mais branda, né, do que a decretação da prisão preventiva. Ok? Bom, vamos falar agora das hipóteses de cabimento da prisão preventiva. Em regra, né, vamos analisar a matriz, né, a regra básica aí, que é o artigo 313, que eu vou chamar de prisão preventiva autônoma ou originária. Prisão preventiva autônoma ou originária é quando não há uma prisão em flagrante e nem uma medida alternativa anterior. Né? Não há prisão em flagrante e nem uma medida alternativa anterior. Então é a prisão preventiva autônoma ou independente, quer dizer, a primeira medida foi a prisão preventiva. Bom, essa prisão preventiva autônoma ou originária, ela não basta os requisitos do artigo 312, um dos requisitos. É preciso também o artigo 313. Em regra, artigo 313, em regra só é cabível prisão preventiva para crime doloso cuja pena seja superior a 4 anos. Crime doloso cuja pena seja superior a 4 anos. Ok? Exceção. Pena inferior vai caber prisão preventiva se for reincidente em crime doloso,
Segundo, violência doméstica e familiar. E terceiro, problema de dúvida sobre a identificação do agente. Ok? Então, regra, prisão preventiva só se a pena for superior a 4 anos. Exceções, reincidente em crime doloso, violência doméstica e familiar e dúvida sobre a identificação do agente. Então, vamos analisar todas essas situações. Primeiro, crime doloso cuja pena privativa de liberdade seja superior a 4 anos. Então, pode ser um crime doloso, a pena pode ser de reclusão ou detenção, ok? A pena tem que ser superior a 4 anos. Se for igual a 4 anos ou inferior, não cabe prisão preventiva. Por exemplo, um furto simples, a pena é de 1 a 4 anos, então não cabe a prisão preventiva. Para caber a prisão preventiva tem que ser uma pena superior a 4 anos, ok? Pode ser pena de reclusão ou detenção. Ok? Então isso é importante. Se for qualificadora, pega-se a pena máxima da qualificadora. Então, um furto qualificado, a pena é de 2 a 8 anos. Então, daí cabe a prisão preventiva. Se for causa de aumento de pena, pega-se a pena máxima e aumenta no máximo. Então, a pena aumenta de 1 a 2 terços. Então, pega a pena a máxima e aumenta no máximo aí de 2 terços. Se houver causa de diminuição de pena, pega-se a pena máxima e diminui no mínimo. Então, uma tentativa, por exemplo, a diminuição é de 1 terço a 2 terços. Eu vou pegar a pena máxima e vou diminuir no mínimo de 1 terço, porque daí eu tenho a pena máxima. Ok? Então, causa de aumento de pena, pega-se a pena máxima e aumenta no máximo que a causa de aumento permite. Causa de diminuição, pega-se a pena máxima e diminui no mínimo, porque daí eu tenho a pena máxima. As agravantes e atenuantes genéricas não interferem, tá? As agravantes e atenuantes genéricas não interferem no cálculo. No caso de concurso material, somam-se as penas máximas. Então, um crime 3 anos, outro 2 anos. Então, soma. Daí cabe a prisão preventiva. Concurso material, somam-se as penas máximas. Se for crime continuado ou concurso formal, daí são causas de aumento de pena. Crime continuado, por exemplo, uma sequência de furtos. Ok? Ou concurso formal. Pega-se a pena máxima e aumenta no máximo que a causa de aumento permite. Então, crime continuado, pego a pena máxima e aumento no máximo, que é de 2 terços. Se for concurso formal, pego a pena máxima e aumento no máximo, que é até a metade, né? Artigo 70 do Código de Processo Penal. Crime culposo, ainda que a pena seja superior a 4 anos, não cabe a prisão preventiva, tá? Em regra, não cabe, mesmo a pena sendo superior a 4 anos, tá? Bom, a segunda situação é o reincidente em crime doloso. O reincidente em crime doloso é aquele que já tem uma condenação transitada em julgado por crime doloso. E depois ele pratica um novo crime doloso. Isso é o reincidente em crime doloso. A primeira condenação é dolosa e ele pratica um novo crime doloso. Então, dolo mais dolo. Ok? A pena do crime anterior, tanto faz, pode ser de multa, pode ser restritiva de direito. O que importa é que o crime anterior era doloso e agora ele pratica um novo crime doloso. Ok? Nesse caso, a pena desse novo crime pode ser inferior a 4 anos, não tem problema. Então, um furto simples, mas é reincidente em crime doloso. Cabe a prisão preventiva. Ok? Agora, se o agente que anteriormente obteve o perdão judicial, se ele praticar novo crime, ele não é reincidente. Logo, não cabe prisão preventiva. Ele obteve o perdão judicial, depois ele pratica um novo crime. Não é reincidente. Artigo 120 do Código Penal. Logo, não caberá a prisão preventiva. A reincidência, ela prescreve depois de 5 anos do cumprimento da pena do crime anterior. Então, se ele cumpriu a pena do crime anterior, e pratica um novo crime só depois de 5 anos, ele não é reincidente. Então ele foi condenado, por exemplo, a 10 anos, mas cumpriu toda a pena. Depois que ele cumpriu a pena, passou 5 anos, ele deixa de ser reincidente. Então, se ele praticar um novo crime depois de 5 anos do cumprimento da pena, se ele pratica um novo crime depois de 5 anos do cumprimento da pena, ele deixa de ser reincidente. Logo, não vai caber a prisão preventiva. Ok? Muito bem. Uma outra situação
em que cabe a prisão preventiva é os crimes com violência doméstica e familiar contra mulher, criança, idoso, enfermo, adolescente e deficiente. Então vamos lá, situações. Crimes com violência doméstica contra mulher, criança, adolescente, idoso é o que tem mais de 60 anos, enfermo, pessoa que está doente, né? E deficiente físico ou mental. Aqui é cabível a prisão preventiva quando houver violação ou risco de violação da medida protetiva de urgência. Quando houver violação ou risco de violação da medida protetiva de urgência. Ok? No caso da violência doméstica e familiar contra a mulher, né, a medida protetiva de urgência, vocês sabem, é pacificamente cabível. Agora, mesmo quando não for mulher, é cabível também a medida protetiva. É também cabível as medidas protetivas de urgência, se a vítima for criança, adolescente, enfermo, deficiente, idoso, ok? Nessas situações também é cabível a medida protetiva de urgência. Então, a prisão preventiva aqui ocorrerá quando ela for necessária. Quando ela for necessária para garantir a aplicação da medida protetiva de urgência. Isto é, o sujeito solto ele vai violar a medida protetiva ou vai causar risco de violação da medida protetiva de urgência. Ok? Então isso é importante. Vale lembrar também aqui que se a medida protetiva de urgência for aplicada num processo onde não houve crime, se ela for aplicada num processo onde não houve crime, caso o agente descumpra essa medida, não cabe prisão preventiva. Daí cabe uma execução específica da medida. Então, para que caiba a prisão preventiva, é preciso que o agente tenha praticado um crime, ok? E que ele tenha violado ou haja risco de ele violar a medida protetiva de urgência. Porque se a medida protetiva de urgência for aplicada sem que houvesse um crime, se ele violar, não cabe prisão preventiva. Daí vai caber apenas a execução específica desta medida, e não a prisão preventiva. Ok? E por fim, a última hipótese de prisão preventiva, do artigo 313, é a dúvida sobre a identidade civil do agente. Dúvida sobre a identidade civil. Aqui só cabe a prisão preventiva, primeiro, se o agente se recusa a esclarecer a dúvida. Ok? Porque se ele está em dúvida, mas ele quer colaborar, não tem cabimento a prisão preventiva. E segundo, se for impossível a identificação datiloscópica, ou mesmo realizada a identificação datiloscópica, a dúvida persistir. Então vejam só, se está em dúvida, primeira coisa, se o agente colaborar para sanar a dúvida, não cabe a prisão preventiva. Não cabe a prisão preventiva se ele colabora para esclarecer a dúvida. Agora, se ele não colabora para esclarecer a dúvida, em regra não é a prisão preventiva, é a identificação datiloscópica. Vamos tentar resolver a dúvida através da identificação datiloscópica. Vai lá tocar piano. Ok? Se mesmo com a identificação datiloscópica persistir a dúvida, quer dizer, se não for possível a identificação datiloscópica, ou mesmo sendo feita persistir a dúvida, daí então caberia a prisão preventiva. Tá? Então a prisão preventiva só vai caber mediante os seguintes requisitos. Primeiro, se ele não esclarecer a dúvida. E segundo, se for impossível a identificação criminal, ou então mesmo realizada a identificação criminal, persistir a dúvida. Perceba então que o agente ele tem que se identificar, que a ampla defesa se refere aos fatos e não à qualificação. Se ele se recusa a se qualificar, a fornecer os seus dados, ele pode inclusive ser preso preventivamente. Essa dúvida sobre a identidade civil é importante porque, com base neste fundamento, é cabível a prisão preventiva, inclusive para crime culposo. Mesmo para crime culposo é cabível a prisão preventiva aqui. Uma observação importante, no caso de prisão preventiva decretada com base neste fundamento, com base em dúvida sobre a identificação, uma vez esclarecida a dúvida, ele deve ser posto em liberdade imediatamente.
Primeira corrente, o próprio delegado de polícia solta. Após esclarecer a dúvida, o próprio delegado de polícia manda soltar. Segunda corrente, que é a dominante, é o juiz que manda soltar. E por fim, há ainda outras hipóteses de prisão preventiva, que nós temos aqui 3 hipóteses, né? A primeira, a prisão preventiva autônoma ou originária. Prisão preventiva autônoma originária é o que nós vimos, quando não há prisão em flagrante ainda, nem medida cautelar. Não há prisão em flagrante, nem medida cautelar alternativa. Então, nessa prisão preventiva, o juiz tem que analisar o 312 e o 313. E o juiz não pode decretar de ofício na fase das investigações. Então, prisão preventiva autônoma ou originária. Ok? Analisa os artigos 312 e 313 e o juiz não pode decretar de ofício na fase das investigações. Depois nós temos o segundo tipo, que é a prisão preventiva por conversão, quando o sujeito foi preso em flagrante e daí o juiz converte o flagrante em prisão preventiva. Aqui o juiz pode converter de ofício o flagrante em preventiva, mesmo na fase das investigações, de acordo com o STJ. Então a jurisprudência diz o seguinte: primeiro, o juiz pode converter de ofício, e segundo, não se analisa aqui o 313, só se analisa o 312, não se analisa o 313, só o 312, segundo a posição dominante. Tem uma polêmica, mas segundo a posição dominante, só se analisa o 312. No meu modo de ver, está errado, que deveria também se analisar o 313, mas se analisa só o 312, segundo a jurisprudência dominante. E a terceira situação é a prisão preventiva por substituição, que é quando há o descumprimento injustificado das medidas alternativas do 319. Se houver o descumprimento injustificado, não cumpriu as medidas, daí o juiz decreta de ofício a prisão preventiva, mesmo na fase das investigações, e não se analisa o 313. Isto é cabível a prisão preventiva, mesmo a pena sendo igual ou inferior a 4 anos. Ok? Mesmo a pena sendo igual ou inferior a 4 anos. Então nós temos aqui a prisão preventiva autônoma ou originária, quando ela foi a primeira prisão, né? Aí o juiz não pode decretar de ofício na fase das investigações e é preciso analisar o 312 e o 313. Segundo, prisão preventiva por conversão, quando foi preso em flagrante. Prisão preventiva por substituição, quando descumpriu injustificadamente uma medida alternativa. Nessas duas situações, o juiz pode decretar de ofício a prisão, né? E, segundo a jurisprudência dominante, também não se analisa os requisitos do artigo 313 do Código de Processo Penal. Ok? É isso, um forte abraço. Na próxima aula a gente continua.